Tá ok, Cris. Olá, boa tarde. Bem-vindo e bem-vinda. Dando continuidade à programação do 10º SEMEX e 7ª Mostra de Comunidades, nessa tarde dessa quarta-feira, dia 11 de novembro de 2020, nós teremos a palestra O Protagonismo da Extensão na UFPI, que será ministrada pela professora doutora Cleânia de Sales Silva, pró-reitora de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Piauí. E como mediador, o professor Dr. Francisco de Tarso Ribeiro Caselli, coordenador da Coordenadoria de Programas e Cursos de Formação Profissional e Políticas Sociais da Universidade Federal do Piauí. Estão também conosco e saudamos a presença do coordenador-geral do 2º CIUFP, professor Dr. João Batista Lopes, e do coordenador-geral do 10º Seminário de Extensão e Cultura e 7ª Mostra de Comunidades, professor Dr. Antônio Aécio de Carvalho Bezerra, coordenador da Coordenadoria de Programas, Projetos e Eventos Científicos e Tecnológicos. E gostaríamos de fazer a menção aos professores Dr. Sérgio Luiz Galan Ribeiro, coordenador da Coordenadoria de Programas, Projetos e Eventos de Cultura, Esporte e Lazer, e do professor Dr. Jefferson Mendes de Souza, coordenador interino da Coordenadoria de Programas, Projetos e Eventos de Cultura, Esporte e Lazer, e aos assessores de extensão, professor Dr. Alisson Luiz Santos de Almeida, do campus Almicá Ferreira Sobral de Floriano, professora doutora Kelciane Pereira, do campus Professora Sinobelina Elvas de Bom Jesus, e do professor Dr. Raimundo Nonato Lima dos Santos, do campus Senador Elvídio Nunes de Barros de Picos. Informamos que está disponível no chat o link para a tradução em Libras desse evento. Acesse e também compartilhe. Pedimos atenção a todos e a todas para a apresentação da música Ciclo Pernambucano número 3, de Beethoven Cunha, interpretado pelo Coral e Orquestra da UFP, pianista com repetidor Luciano Azevedo e o grupo de percussão da UFP, professor e maestro Samuel Fagundes.
Para fazer a apresentação da nossa palestrante, professora doutora Cleânia de Sales Silva, pró-reitora de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Piauí, convidamos o professor doutor Francisco de Tarso Ribeiro Caselli. Boa tarde, professor Tarso. Boa tarde, Cristiane. Boa tarde a todos e a todas, não é isso? É com muito prazer que eu apresento a nossa palestrante agora da tarde, a professora doutora Cleânia de Sales Silva, que é graduada em Pedagogia e Magistério pela Universidade Federal do Piauí, especialista em Educação pela Universidade Estadual do Piauí, e mestre e especialista em Psicopedagogia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre e doutor em Educação pelo Rio Grande do Norte, e desde 1987 ela é professora, ela já começou cedo, ainda é jovem, e vem nos representando. Ela ministra e trabalha na área da educação, psicopedagogia e a parte de desenvolvimento voltada à área de formação de professores. Desde 2017, exerce o cargo de pró-reitora de Extensão e Cultura da UFP. Então, agora pode dar início, professora, à palestra Protagonismo da Extensão na Universidade Federal do Piauí, e a palavra é sua, e espero que todos apreciem a sua explanação. Obrigada aí, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui ao vivo, não presencialmente, seria melhor, né? Porque eu gosto também de sentir, de abraçar, de olhar de perto, né? Sentir o calor, sentir o cheiro das pessoas, né? Mas, já que não é possível, estamos, né, ao vivo, online, na forma que foi possível fazer esse evento, e para nós é uma grande satisfação estarmos, né, realizando o 10º CEMEX e a 7ª Mostra de Comunidades da UFP. Né? Então, em nome da UFP, em especial em nome da PREX, eu quero saudar e agradecer a todos que estão participando e acompanhando nossa programação, em especial aqueles que estão nessa palestra. Aproveito para agradecer a todos que participaram também da organização, né, desse evento, o coordenador-geral do CIUFP, professor João, o professor Aécio, coordenador geral do CEMEX e coordenador da PREX, professor Tarso, professor Sérgio Galan, professor Jefferson, né? Quero também saudar e agradecer a participação e a colaboração dos assessores de extensão dos campi, professor Alisson, professor Raimundo, professora Kelsey, né? E os servidores da PREX, né? Da Superintendência de Comunicação Social. Saudar também aqui o Pedro, que está aqui conosco, a Cristiane, o Valdo, né? Então, um prazer enorme. Todos os extensionistas, a comunidade UFPiana. Então, é um prazer enorme a gente estar com vocês dialogando sobre o protagonismo da extensão na UFP. Eu confesso para vocês que a escolha dessa temática ela foi intencional. Né? Ela teve justamente a intenção de dar voz e visibilidade à extensão que fizemos e que continuamos fazendo, né? Na verdade. Né? Então, está aí o tema da palestra. Só colocando aqui os slides. Aparecendo aí? Ah, agora apareceu. Só um momento. Ok. Vou colocar aqui em tela cheia, que fica melhor para mim. Tá, então nós vamos iniciar a discussão hoje à tarde sobre o protagonismo da extensão na UFP, né? E como eu disse, esse tema já foi bastante intencional. Mas antes de iniciarmos propriamente a discussão sobre a temática, eu acho importante a gente pensar sobre o que é o protagonismo, né? Na verdade, a palavra protagonista, ela vem do grego, né, de uma palavra grega chamada protagonistes, que significa aquele que desempenha o papel principal numa peça. Então, partindo desse significado etimológico da palavra, a gente pode pensar, então, o que significa
universitária ser protagonista? Significa ela ser peça principal de uma universidade, né? E aí a gente escuta muito as pessoas dizerem assim, a universidade, ela tem três elementos, né, de sustentação, né? E a extensão é um desses elementos, ela é um dos tripés da universidade. Né? Mas o que significa dizer exatamente que a extensão universitária ela é protagonista? Significa dizer que ela tem que ter voz, que ela tem que ter lugar demarcado, de forma ativa e efetivamente, como principal, como necessário, como importante função, né, da universidade. Reconhecer o protagonismo da extensão universitária é reconhecer, acima de tudo, que a extensão universitária é um encontro de vozes, né? De vozes que precisam ser escutadas, que precisam ser incluídas, que precisam ser protagonizadas, vozes questionadoras, vozes que transformam, vozes que ecoam nas ruas, nas praças, nas salas de aula, nos bancos de ônibus, nas ocupações dos movimentos sociais, nos campos, nas aldeias, vozes vindas da comunidade, da academia, vozes de vulnerabilidades, né, que se encontram formando e transformando, né, mutuamente. Então, o protagonismo da extensão exige que a gente dê voz às comunidades, que a gente torne as comunidades vivas na universidade. Significa que a gente possa viabilizar as ações extensionistas. Significa que a gente pode e precisa dar voz e destaque aos personagens, aos executores das atividades de extensão. É necessário demarcar o lugar da extensão universitária e fazer valer este lugar. Então, quando se fala de protagonismo de extensão universitária, se exige a demarcação desse lugar, né, e o reconhecimento desse lugar da extensão dentro de uma instituição de ensino superior. Então, o protagonismo da extensão, como eu estava dizendo, exige dar voz e lugar às comunidades e seus problemas, né? Dar voz e lugar àqueles que fazem extensão, né? Dar voz e lugar aos extensionistas, às práticas extensionistas, às suas demandas e aos seus resultados. E, para isso, é necessário políticas de valorização da extensão universitária e de financiamento para a extensão. Né? Não se pode dizer que se reconhece o protagonismo da extensão se não se cria políticas de valorização e de financiamento para a extensão universitária. E partindo desse ponto, do que é o protagonismo na extensão, agora eu vou já me remeter propriamente ao protagonismo de extensão na UFP. E vou falar a partir da experiência da nossa gestão, né? Que é o que mais fundamenta hoje, né, a concepção que a gente tem de extensão e de protagonismo de extensão na UFP. Então, o diálogo que a gente vai começar aqui a traçar a respeito dessa temática é fundamentada justamente na nossa gestão, tá? Então, quando nós assumimos a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, em 2017, nós nos deparamos de imediato com a necessidade de delimitar o espaço da extensão universitária. É claro que ela sempre teve espaço na UFP, mas a gente tem a necessidade de delimitar melhor esse espaço e de ressignificar também o seu conceito. Por quê? Porque, por mais que a gente tenha, né, experiências exitosas de grandes projetos de extensão com uma relevância social bastante significativa, por mais que nós tenhamos
inúmeras experiências e práticas da extensão, né, desenvolvidas pelos nossos docentes, discentes e servidores, o espaço da extensão universitária ainda era pouco delimitado. É tanto que, ao assumir a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, e isso eu disse, inclusive, no meu primeiro discurso do CEMEX, em 2017, eu me deparei com pessoas que diziam, que conceituavam a extensão mais ou menos assim: extensão é tudo que não é pesquisa e tudo que não é ensino numa universidade. Então, você tira o que é pesquisa, você tira o que é ensino, o que sobrar é extensão. Né? Aquilo me assustou muito. Eu constatar que existiam professores na nossa instituição que não conseguia delimitar o espaço da extensão universitária, o papel dela, o conceito dela. Né? A extensão não se constitui a partir desse jogo de eliminação do que não é pesquisa e do que não é ensino. A extensão, ela tem um espaço bastante definido, né, pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão, né, e esse espaço é definido a partir de uma política de extensão universitária, né, que tem diretrizes, né, que tem princípios, né? Então, o que delimita a extensão universitária são os princípios, as diretrizes que fazem parte, os objetivos que fazem parte da política da extensão universitária, que foi elaborado pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas da Educação Superior Brasileira, né, e sistematizada em 2012. Né? Então, a partir daí, a gente a Prex começou a trabalhar no sentido de mostrar essa delimitação do espaço da extensão universitária, né, como uma função da universidade que tem princípios e diretrizes e toda uma política que rege, e a necessidade de ressignificar o seu conceito. Por quê? Porque também nós nos deparamos com uma realidade onde tudo que era feito, né, todo evento que era feito dentro da universidade era considerado extensão. Mesmo que aquele evento fosse só para um aluno de uma determinada turma, de um determinado curso. Mesmo que essa ação não tivesse nenhum contato com outros setores da sociedade. Então, tudo era considerado evento de extensão. E aí nós começamos a perceber que essa concepção, né, de extensão, ela não estava coerente com o conceito de extensão, né, elaborado pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão, nem com as diretrizes, nem com a política de extensão. Então, era necessária uma ressignificação do conceito de extensão enquanto um processo que se volta obrigatoriamente para os diversos setores da sociedade, certo? No caso, a comunidade externa, com a participação ativa dos alunos. Eles são os protagonistas da ação de extensão. O professor é o orientador dessa ação, mas quem executa a ação de extensão é o aluno. Né? E, então, essa necessidade de que as ações de extensão, obrigatoriamente, devem se voltar para atender às necessidades e às demandas dos diversos setores da sociedade, em especial aqueles de maior vulnerabilidade social, se tornou necessário, né, digamos assim, essa concepção precisava ser trabalhada para que a gente pudesse ressignificar esse conceito de extensão que se tinha, né, trazendo, né, para o conceito defendido, né, pela política de extensão do FORPROEX. Né? Também nós sentimos a necessidade, e aí também fomos, inclusive, demandados pela administração superior, de considerar as ações culturais como instrumentos de cidadania e de inclusão social, e, portanto, como ações prioritárias, né, a serem prioritárias nos diversos setores sociais para atender essas demandas, para dar conta, né, da falta de acesso que muitas comunidades tinham,
né, e para fazer com que essas comunidades pudessem vivenciar, né, o seu exercício de cidadania através, né, da apropriação da cultura. Também sentimos necessidade, e fomos também demandados pela administração superior nesse sentido, de desenvolver projetos de extensão na área dos esportes, na área do lazer, que eram muito incipientes, né, na nossa UFP. Então, a partir desses desafios que nós fomos enfrentando na nossa gestão, nós já começamos a traçar mudanças, né, na pró-reitoria. E uma das mudanças foi elaborar, né, um novo organograma da pró-reitoria, na qual a pró-reitoria deixaria de ser apenas de extensão e passaria a ser uma pró-reitoria de extensão e cultura. E aí, esse novo organograma, ele foi aprovado, né, pelo CAD, através de 2 resoluções, a 03 de 2018 e a 09 de 2018. E a partir desse organograma, a pró-reitoria passa a ser também de cultura e passa a ter uma das coordenadorias dela ser voltadas para atividades de extensão na área de cultura e de esporte. Nós também efetivamos mudança no regramento das ações de extensão. Por quê? Voltando para a concepção de extensão, né, para as diretrizes da política de extensão, nós vimos que era necessário definir, né, enquanto ação de extensão, somente aquelas que têm público-alvo externo e específico. Por que específico? Porque uma ação de extensão, ela tem que se voltar para atender demandas da comunidade externa. Então, quando eu faço uma atividade e coloco a sociedade em geral, né, essa atividade não se constitui uma atividade de extensão de acordo com as diretrizes do FORPROEX, da política de extensão. Por quê? Porque ela não tem, de uma certa forma, um público-alvo externo com uma justificativa de demanda desse público. Então, as atividades de extensão, elas devem surgir a partir de demandas da comunidade, de atender determinados setores da sociedade. Então, nós começamos a exigir e a mudar o regramento das ações de extensão, exigindo esse público-alvo externo. Pode até ter público interno, mas tem que ter público externo específico, justificando a demanda desse público, e tem que ter participação discente, né? A participação dos alunos na execução das atividades de extensão. Como eu disse, a extensão universitária, quem são os protagonistas da extensão universitária dentro da UFP são os alunos, né? Porque fora da UFP e o professor, ele é o orientador, né? Então, a partir dessas mudanças nos nossos regramentos, nós vimos que nós já estávamos fortalecendo um pouco esse protagonismo estudantil, no sentido de exigir a participação ativa do aluno, né, na execução das atividades de extensão. Uma outra coisa, né, um outro aspecto que nós tivemos que mudar também foi em relação à gratuidade das atividades de extensão. Quando nós assumimos, tinham algumas atividades de extensão que elas eram pagas, o CEMEX mesmo era uma delas, né? E que a gente, para atender, né, as diretrizes da extensão, a gente foi modificando e modificou no sentido de garantir a gratuidade das atividades de extensão para o público. Uma outra também que foi muito importante para nós, nessas mudanças que a gente foi estabelecendo, no nosso saber fazer, digamos assim, nesse período de gestão, foi o fortalecimento do diálogo entre a universidade e a comunidade, marcada não por uma mera transferência de conhecimento, porque a gente escuta muitas pessoas dizerem assim, extensão o nome diz, é estender, é transferir, né, o conhecimento para a comunidade, e aí a gente parte da ideia de que nós sabemos e a comunidade não sabe de nada, ou o que ela sabe não nos interessa, não é importante, né, para a transformação social e até para a formação
né, da comunidade UFPiana, da comunidade universitária, né? E aí nós vimos a necessidade da gente trabalhar nesse sentido de mostrar que esse diálogo entre a universidade e a comunidade, tão defendida pelo ForProEx, né, pela política de extensão, é um diálogo recíproco, de mão, né, que se fundamenta na troca de saberes e não na mera transferência de saberes, né, mas na troca de saberes em detrimento dessa imposição cultural, científica. E aí, só para ilustrar como a gente começou a trabalhar nesse sentido e dar voz, inclusive, para as comunidades, e o nosso CEMEX no ano de 2018, o CEMEX no ano de 2019, nas mesas redondas, nas palestras, nós sempre chamávamos também aquelas pessoas da comunidade que tinham expertise em relação àquela temática, para discutir junto conosco, da academia, assuntos que são do interesse da sociedade de um modo geral, e eles, enquanto da comunidade, têm muito a nos dizer e têm muito a nos ensinar nesse sentido. Um outro aspecto que a gente começou nesse fazer da extensão da UF na nossa gestão, foi tentar desburocratizar um pouco, né, o trâmite das ações de extensão, dando maior celeridade, né, no sentido de atender às demandas dos extensionistas nos diversos campi e centros e das unidades a ela vinculadas, né? E também uma outra questão que a gente trabalhou foi no sentido de fortalecer mais ainda o protagonismo estudantil. Por quê? Porque os estudantes eles não podiam propor ações de extensão, né? Eles não podiam, né? E aí nós achamos, né, consideramos, né, vimos muitas ações de extensão desenvolvidas pelos estudantes, inclusive é importante a gente pensar que os primeiros projetos de extensão no Brasil começaram sendo executados por estudantes, né, a partir de movimentos estudantis. Então, nós vimos essa necessidade da gente abrir possibilidades para os estudantes, né, apresentarem, proporem ações de extensão também. Né? As queixas em relação ao trâmite dos processos, a burocratização eram grandes, muito grandes. Então, a partir de tudo isso que eu apontei para vocês, nós apresentamos novas normativas para a extensão, né? Mudamos as nossas resoluções. Né? Em 2018, nós mudamos a resolução de programas e projetos, possibilitando isso que eu já falei, né? A desburocratização, uma maior celeridade, um maior protagonismo aos estudantes, o público-alvo externo, né? A resolução 021, que foi a resolução de cursos, separamos as duas resoluções porque era uma só de curso e evento que não atendia às especificidades nem de uma dessas ações nem da outra. A resolução de eventos 022, depois de muito trabalho, a gente viu que tinha ainda outros aspectos para a gente melhorar, então a gente publicou a resolução 184/2018, propôs para o CPEX e o CPEX aprovou, que foi uma resolução de normas complementares, e também mudamos a resolução do PIBEX, que regulamentava o programa de iniciação de bolsas. Ainda com esse objetivo de fortalecer o protagonismo estudantil, nós institucionalizamos as ligas acadêmicas, que era uma demanda grande na universidade, né, dos estudantes. Eles, enquanto ligas existiam, mas essas ligas não eram institucionalizadas, então as ligas acadêmicas realizam atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, e algumas atividades, elas eram institucionalizadas quando elas eram cadastradas, mas a liga em si, ela não era institucionalizada, e os alunos tinham muita necessidade dessa institucionalização. E isso para a própria pró-reitoria, para a própria universidade, também era
porque justamente fortalecia o protagonismo estudantil e fortalecia a extensão universitária como um todo. Então, nós elaboramos a Resolução 104/2018, que foi aprovada pelo CPEX, que foi a ação que institucionalizava a criação e o funcionamento das ligas acadêmicas. Em 2017, nós não tínhamos nenhuma liga acadêmica regularizada. Hoje, cadastradas na Prex em atividade 70 ligas acadêmicas. Uma outra ação da extensão, né, nesses últimos tempos, foi a informatização e a digitalização das atividades de extensão. Quando vimos os certificados, os relatórios, os processos, tudo eram feitos fisicamente, manualmente. Então, nós começamos a digitalizar, isso nos levou a possibilitar que os certificados fossem feitos, né, através de uma plataforma digital e não mais manualmente, o que nos ajudou bastante, né? E a outra grande ação, que foi a implantação do módulo de extensão no SIGA-A, que era uma demanda antiga, né, muito antiga, uma necessidade grande, e que nós conseguimos realizar em 2018, né? Então, em 2018, o módulo de extensão no SIGA-A passou a funcionar, claro que ainda de forma limitada, nós só temos, dentre as várias modalidades de extensão, nós só temos 4 modalidades funcionando no módulo de extensão: programa, projeto, curso e evento. Os relatórios agora que estão começando também a serem realizados via SIGA-A. A gente tem ideia de muitos problemas que o SIGA-A ainda está, né, o módulo de extensão ainda está tendo, mas a gente tem consciência do quanto isso, né, melhorou a interação entre os diversos campi, né, e a Prex, a submissão das propostas, né, o trâmite no processo, né? Então, a questão dos indicativos, né, dos resultados das ações de extensão, que a Prex sempre precisa. Então, a implantação do módulo de extensão, para nós, foi uma grande conquista. Muito embora a gente saiba que ainda, né, nós estamos no início dessa implantação ainda muita coisa ainda sendo em testes, né, refazendo, mas para nós foi uma grande conquista, né? Já imaginou tudo hoje sendo feito fisicamente ainda, né? Uma outra ação, né, que merece, né, e que de uma certa forma se constituiu a voz da extensão universitária, foi a implantação da curricularização da extensão, né? Também uma demanda antiga que estava no plano, no PDI, né, da UFP, mas que fazia parte da meta 12.7 do Plano Nacional de Educação, que era uma demanda, uma luta histórica do FORPROEX, né? A curricularização da extensão, ou seja, essa luta para que a extensão deixasse de ser um complemento na formação do aluno e passasse a ser um componente obrigatório. Por quê? Porque a extensão possibilita uma relação mais dialética entre teoria e prática, uma compreensão melhor do mundo, né? Um incentivo e o desenvolvimento do compromisso social, de uma formação cidadã, né? Então, a ideia de que a extensão universitária ela não é um complemento, mas ela é algo necessário para uma formação qualificada, né? Se concretiza com a curricularização da extensão. E nós trabalhamos muito nisso, mas em 2018, o Conselho Nacional de Educação publicou uma resolução, né, com as diretrizes da curricularização da extensão. E nós fomos a primeira instituição, a primeira universidade federal, né, a implantar a curricularização da extensão, aprovar a resolução,
que foi a 053/2019, né, que regulamenta a inserção da atividade de extensão como componente curricular obrigatório nos cursos de graduação da UFP. Nós fomos a primeira instituição a fazer isso após a resolução do Conselho Nacional de Educação. Claro que tem universidades aí que já têm 3, 4 anos que já implementaram a curricularização da extensão, mas após a resolução do Conselho Nacional de Educação, a UFP foi a primeira. E a partir dessa implementação da curricularização da extensão, nós desenvolvemos muitas oficinas, demos muitas assessorias num trabalho conjunto com a PREG e com a STI, mais uma vez. Implementamos no próprio módulo de extensão já a curricularização da extensão, e começamos a trabalhar no sentido dos cursos passarem a reelaborarem os seus PPCs, né, já inserindo essa curricularização da extensão, que nós temos até 2021 para estarmos com os PPCs aprovados com esses 10% da extensão como componente curricular obrigatório. Hoje, no CEMEX, às 16 horas, nós vamos ter, inclusive, uma oficina com a professora Adriana, que é a presidente do ForProEx Nacional, onde ela vai estar nos falando sobre como é que está o processo de curricularização da extensão, né, nesse contexto da pandemia, os aspectos teóricos e práticos em relação a essa curricularização da extensão. Um outro momento muito importante nesse protagonismo da extensão na UFP foi a regulamentação do Programa Institucional de Desenvolvimento de Políticas de Proteção, Convívio e Bem-Estar na UFP, através da Resolução 113/2019, CPEX-UFP. Com essa resolução, a UFP, né, através da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, se compromete, né, de forma institucional, com programas de desenvolvimento de políticas para os animais, em defesa dos animais, o que significa dizer que a extensão universitária, que a UFP tem um compromisso não somente com as populações humanas, mas também em atender às demandas e mitigar, diminuir, né, o sofrimento das populações não humanas. Né? Então, isso foi um grande marco também, né, no protagonismo da extensão na UFP. Um outro marco que a gente considera é o programa Sol para Todos, que a gente também criou, um programa que tem como objetivo justamente incentivar e buscar patrocinadores para patrocinar projetos relacionados às tecnologias sociais, principalmente projetos relacionados ao uso de energia solar, para atender às inúmeras necessidades dos diversos setores sociais, né? Ou seja, de garantir a inclusão social, né, através de projetos, né, de energia solar. Dentro desse programa Sol para Todos, nós temos 2 projetos que nós lançamos, inclusive, edital, aí veio a pandemia, aí nós não conseguimos os patrocinadores, mas nós agora estamos voltando com o programa, consegue patrocinadores para o desenvolvimento desses 2 projetos que fazem parte do programa, que é um projeto sobre a desidratação solar, como alternativa na alimentação complementar de cães e gatos, e um projeto que vai justamente se alinhar àquele programa do bem-estar animal e aos ODS, né? E um outro projeto que seria de melhoria da qualidade de vida de animais a partir do uso de energia solar. Tivemos como, agora em 2020 também, como um marco para esse nosso protagonismo, foi a criação dos núcleos de extensão, né? Através da Resolução 047/2020, a UFP só tinha uma resolução que regulamentava os núcleos de pesquisa. Nós sabemos que existem muitos grupos que são de pesquisa e de extensão, mas que não tinha essa regulamentação no âmbito da extensão, então era uma demanda
né, também dos nossos extensionistas, que nós fomos provocados pelo professor Darcy, nunca esqueci disso, né, e que nós conseguimos, agora estamos com a resolução aí, e estamos lutando, incentivando para a criação de núcleos de extensão, né, e para os núcleos de pesquisa para que eles também se tornem de extensão, porque é importante, hoje eu falei pela manhã, na palestra com o professor Henrique Menezes, a importância de que os projetos de pesquisa culminem com atividades de intervenção para atender às demandas detectadas na pesquisa. Né? Então, é muito importante que os núcleos de extensão, de pesquisa sejam também de extensão e vice-versa. E esse fato foi muito marcante no protagonismo da extensão da UFP, que foi o reconhecimento, a valorização, a consideração das atividades de extensão na redistribuição da carga horária docente. Foi uma luta grande, não foi fácil, né? Mas a PREC se manteve firme e a gente conseguiu fazer com que as atividades de extensão fossem equiparadas às atividades de ensino, às atividades de pesquisa, às atividades da pós-graduação e tivesse o seu reconhecimento, né? Inclusive na integralização e redistribuição da carga horária docente. E nisso a gente conseguiu não apenas projetos financiados, mas orientação, coordenação de projetos de extensão de grande relevância, mesmo não sendo financiados. Né? E também conseguimos inserir, né, a coordenação de outras modalidades de ação, não apenas programas e projetos, mas outras modalidades de ação de extensão que também demandam tempo do professor, comprometimento do professor, que trazem implicações para a formação do aluno e, portanto, precisam ser reconhecidos, né, e valorizados. Nós trabalhamos muito com incentivo ao empreendedorismo, né? E nisso a gente se voltou muito para as empresas juniores, né? Enquanto um programa especial de extensão que trabalha com o empreendedorismo. E só para vocês terem uma ideia, em 2017 nós tínhamos na UFP apenas 2 empresas juniores regularizadas. Agora, em 2020, nós temos 5. Conseguimos ter mais por conta de que a gente está trabalhando numa resolução, na minuta de uma resolução, para ver se desburocratiza um pouco esse processo de criação, né, e de regularização, né, das empresas juniores. Além do empreendedorismo, nós trabalhamos muito no incentivo à transferência da tecnologia, com projetos de geração de renda, de uso de tecnologias sociais e com o processo de incubação de empresas do agronegócio, né? Então, buscamos uma aproximação mais íntima com a Ineagro, que é a nossa empresa incubadora, né, do agronegócio, né, que foi, inclusive, fundada pelo pró-reitor que me antecedeu, o professor Miguel Cavalcante, que eu sempre digo é o pai da incubação de empresas aqui da UFP, um grande extensionista. Então, assim, quando nós assumimos com o trabalho do professor Miguel, ele já tinha conseguido colocar 4 empresas incubadas, né, na Ineagro. Nós, com toda a dificuldade orçamentária, com toda a dificuldade que nós vivenciamos, nós conseguimos fazer com que esse número, e a gente hoje tem 7 empresas incubadas junto à Ineagro, com agora uma nova administração que está aí abrindo portas para várias parcerias, que a gente espera, né, que no ano de 2021 a gente consiga aí, né, avançar nesse sentido, mais ainda. Eu queria aqui destacar algo que foi assim, bastante importante para nós, que foi... que mostra o protagonismo da extensão na UFP, que desvincula, que desmistifica aquela ideia da prima pobre, né? Que foi o fato da extensão ter sido a área que mais avançou nos anos de 2018 e nos anos de 2019. 2020, nós ainda não temos esses dados.
E não é a Cleânia que está dizendo isso, não é a pró-reitora de extensão que está dizendo isso. Quem disse isso foram os relatórios de prestação de contas da FADECS, né? Relatórios, inclusive, que foram aprovados pelo Conselho, pelo CPEX, tanto em 2018 como em 2019. Então, só para vocês terem uma ideia como a extensão é protagonista nessa instituição. Nós somos a área que mais avançou em 2018 e em 2019. Em 2018, né, de acordo com os dados da FADECS, 50% das ações gerenciadas pela FADECS eram de extensão. Nós tivemos um aumento, comparado com 2017, de 74% referente a novos projetos. E de captação de recurso, projetos com captação de recurso, nós tivemos um aumento de 1.301%. Até porque, eu esqueci de dizer, a gente trabalhou muito em busca de parcerias, em busca de patrocínios, né, para as atividades de extensão, já que, em termos de governo federal, nós não temos, né, nenhum incentivo financeiro, né, para fazer extensão. Todos os incentivos financeiros de recursos para a extensão são provenientes da UFP, né? Mesmo com a redução orçamentária que a nossa instituição, juntamente com as outras instituições, tem sofrido nesses últimos anos. E em 2019, né, eu acho que pela redução também orçamentária e tudo, todas as áreas, segundo o relatório da FADECS, sofreram uma queda, né, sofreram um declínio. Mesmo assim, a extensão continuou sendo a área que mais avançou, né? Em termos de projetos novos, gerenciados pela FADECS, nós ficamos com 47% das ações de extensão. As outras ficaram distribuídas entre ensino, pesquisa, especialização e prestação de serviços. Mas a extensão continuou sendo a área que mais avançou, né? Em relação à captação de recursos, nós tivemos uma queda, mesmo assim nós ficamos, né, com 28,5%, né, referente aos projetos de captação de recursos. Bom, e aí não podia deixar, eu também não podia falar deixar de falar do protagonismo da extensão da UF, dos destaques e premiações, né? Então, em 2018, eu coloquei alguns, tem outros que não deu tempo a gente pensar, mas em 2018, por exemplo, nós tivemos um projeto de extensão elaborado pela equipe da professora Patrícia Nápoles, do CCN, né, que concorreu àquele projeto Rondon Operação Parnaíba, e que ficou em segundo lugar entre 84 propostas, né, das instituições de ensino superior brasileiras. Então, foi um destaque, né, muito significativo para a extensão universitária, né, da nossa universidade, da nossa UFP. Em 2019, nós tivemos também um destaque que foi com o projeto que o professor Gustavo, lá de Bom Jesus, coordena, né, um projeto de implementação e avaliação da banana pacovã no assentamento Brejo dos Altos, e que foi premiado, né, em segundo lugar, no Programa Nacional de Educação Empreendedora do SEBRAE. Em 2019, nós tivemos também um destaque, né, porque a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, através de um projeto de extensão chamado Cientistas do Amanhã, Rede Regional de Promoção da Ciência, teve esse projeto aprovado no edital MEC, né, do MEC e do MECETIC, né, referente à ciência na escola. Um projeto que ela elaborou juntamente com outras instituições federais do estado do Maranhão, né, do estado de Alagoas e do estado do Ceará. Em 2019 e 2020, nós tivemos como destaque 2 projetos de extensão relacionados à tecnologia social, né, de uso da tecnologia social, que foram premiados pelo Programa Nacional das Nações Unidas, né, PNUD, que foi o projeto de extensão Aplicação da Desidratação de Alimentos na Agricultura,
né, familiar de Teresina, que foi um projeto orientado pela professora Adriana Galvão, né, e do professor Alexandre dos Anjos, né? Esse projeto, na verdade, ele é um projeto que foi elaborado pela Ecodrytec, que é uma empresa incubada da Ineagro. E o outro projeto de extensão de energia solar para bombeamento de água no semiárido piauiense, do professor Marcos Lira, né, que ele fez em parceria com a FADEX. Né? Então, eles foram premiados em 2019 e em 2020 novamente. Até uma foto aqui. Em 2020, nós temos o prêmio agora da professora Rubens Murilo Marques, do projeto de extensão realizado pela projeto de extensão Alfabetizar com Textos, Contribuições para a Aprendizagem da Leitura e da Escrita, do grupo PET Pedagogia, coordenado pela professora Hilda Mara, né, em relação a esse grupo do PET, né, lá do CCE. Em termos de protagonismo de extensão na UF no contexto da pandemia, quer dizer que a gente enfrentou muitos desafios, mesmo assim, a UF, a Prex, não deixou de funcionar, ela continuou com seu funcionamento pleno, atendimento, todas as reuniões da CAMEX, participando de reuniões de curso, né? Fizemos uma consulta e orientação aos coordenadores e projetos de extensão, para ver a possibilidade de readaptar os projetos de extensão de forma remota, já que o isolamento social, né, foi determinado. Só para vocês terem uma ideia, na segunda semana do isolamento social, a PREC já estava com projetos de extensão, realizando a primeira live na UFP, né, que foi sobre o papel de da extensão universitária no enfrentamento do coronavírus. Depois disso, né, choveu de lives, isso foi muito bom, né, mas esse protagonismo da Prex foi algo assim que precisa ser destacado. Nessa consulta de orientações aos coordenadores de projetos de extensão, vendo as possibilidades de replanejarem suas atividades usando as tecnologias que as comunidades envolvidas tinham acesso, a gente conseguiu deixar, pelo menos, garantir 90% dos projetos funcionando, ainda que de forma limitada, e a gente sabe que é de forma limitada mesmo, porque, na verdade, as comunidades mais vulneráveis, que mais precisam da extensão, elas não tinham acesso às mídias, e, portanto, a gente não podia atendê-las, né? Mas nós podíamos atender outras comunidades, né? E atender outras demandas dessas comunidades. E com isso também nós conseguimos garantir as bolsas de extensão aos nossos discentes, 87,27% das bolsas de extensão do PIBEX, que foi implementado em março, no mesmo período do isolamento social, a gente conseguiu manter 87,27% dessas bolsas. Fora isso, a Prex regulamentou dois tipos de ações de extensão que estavam emergindo, né, de forma significativa naquele contexto inicial da pandemia, que foi a prestação de serviços e produtos e publicações. Então, no início da pandemia, eram muitas prestações de serviços que estavam acontecendo, muitos vídeos que estavam sendo lançados, podcasts, e a gente via aquilo sem ter uma institucionalidade, né? Então, a Prex publicou a portaria 06/2020 e 07/2020 como forma de institucionalizar e de incentivar essas ações emergentes. Fora isso, a Prex lançou aquele projeto de extensão em busca de extensionistas ao enfrentamento da Covid-19, que previa a inclusão de ações como curso, evento, produtos e prestação de serviços, com uma maior celeridade na submissão e no cadastro. Desse projeto, gente, em 2 meses, foi de abril a maio, nós tivemos 113 ações de extensão cadastradas e realizadas, entre cursos voltados para profissionais da área da saúde, eventos, prestação de serviços como elaboração, produção de EPIs,
né? Produtos e publicações de vídeos interativos. Então, foram 113 ações que foram cadastradas em 2 meses, né? A partir desses projetos. Desse projeto. Fora isso, né, nós lançamos o edital de bolsas para projeto de extensão, uma iniciativa da Administração Superior e da Proplan, que veio realmente ajudar bastante a extensão, as comunidades naquele momento. A partir desse edital, nós conseguimos aprovar 15 projetos, tivemos uma imensidão de projetos, 160 projetos submetidos. Infelizmente, nosso orçamento era limitado, mas a maioria desses projetos foram executados, né, estão sendo executados sem as bolsas. Mas o incentivo com as bolsas para 15 projetos já ajudou bastante. Hoje, se vocês me perguntarem como é que está, né, a extensão hoje, né, nós temos hoje programas de extensão e projetos, está bem aqui, de ações de extensão cadastradas na PREX. Eu fiz a comparação entre 2017 e 2020. Em 2017, nós tínhamos 237 programas e projetos de extensão. Hoje nós temos 479. Isso foi computado a partir do dia, só até o dia 16 de outubro. De lá para cá, esse número já aumentou, claro. Cursos e eventos, nós tínhamos 346 cursos em 2017. Hoje, em 2020, nós temos cursos 197, eventos 195. Empresas incubadas, eu já disse, nós tínhamos 4, hoje nós temos 7. Empresas juniores, nós tínhamos 2, hoje nós temos 5. Ligas acadêmicas, nós não tínhamos nenhum institucionalizado, hoje nós temos 70. Produtos e publicações, nós temos 41. E prestações de serviços, 26. Né? Então, vê que a gente ampliou muito as ações de extensão junto às comunidades. E a qualidade das nossas ações, pelas premiações, né, a gente constata. Em relação ao seminário de extensão e cultura, a gente pegou o número de 2017 a 2020 também, nós tivemos um grande aumento. Em 2017, nós tivemos 801 pessoas inscritas, hoje nós tivemos 1.566, em relação aos trabalhos a serem apresentados. Em 2017, nós tivemos 264, esse ano nós tivemos 384, então um grande número também, um aumento considerável, fora as mostras de comunidades, né, que a gente não contabilizou. Então, gente, para finalizar, eu gostaria de retomar aquele nosso slide anterior, onde dizer que o protagonismo da extensão exige dar voz a ela, dar lugar a ela, dar lugar às comunidades, dar lugar aos extensionistas. Né? E isso exige políticas de valorização, políticas de financiamento para a extensão. A PREX trabalhou muito nesse sentido, no sentido de dar voz, de dar visibilidade, de mostrar que a extensão não é prima pobre, que a extensão é riquíssima, tá? Riquíssima, e foi isso que nós procuramos fazer. E eu lembro que no primeiro discurso do CEMEX, eu cantei uma música do Belchior, né, que deu o que falar essa música, e eu vou trazer essa música de novo, talvez no meu último CEMEX, né, pode ser, e aí, e peguei um trecho dessa música, porque ela retrata bem tudo que que eu abordei aqui, que foi feito por vocês, extensionistas, né, alunos, professores, servidores, nós dando um apoio, a administração dando um apoio, né, junto com a comunidade, mostra o grande valor, né, da extensão, mostra o quanto ela é protagonista. Então, ela não é a prima pobre, e, portanto, vou ler o verso, não vou cantar hoje, né, quando o Belchior diz mais ou menos assim: não, eu não sou do lugar dos esquecidos, eu não sou da nação dos condenados, não sou do sertão dos ofendidos, você sabe bem, conheço o meu lugar. A extensão conhece exatamente o lugar dela. A extensão na UFIP fez valer o lugar dela. E nós, aqui, da PREX, somos orgulhosos, né, da extensão universitária que temos na UFIP. Nos orgulhamos muito. Numa reunião do Consum, num determinado momento de desrespeito à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura,
né, a extensão universitária de um modo geral, eu coloquei: a Prex se orgulha muito de ser, e as pessoas se orgulham muito da Prex. E finalizo, né, dizendo isso. Termino a minha palestra nesse momento com uma frase que eu elaborei sobre o que é a extensão universitária, né? Então, para mim, a extensão universitária é o maior instrumento de cidadania e de inclusão social de uma universidade. Por quê? Porque é através da extensão universitária que os doutores da ciência conseguem dialogar com os doutores da terra, com os doutores do sol, com os doutores do mar, com os doutores do trabalho braçal, num diálogo que transforma e que dá vida, né? Isso é a extensão universitária da UFP, né? Então, agora eu me coloco à disposição para questionamentos, para sugestões, para comentários. Muito obrigada. Então, parabéns à professora Cleane, não é isso? Pois bem, o que a gente passa. Eu estou aqui no chat, não é isso? Aguardando as dúvidas, os comentários do pessoal, não é isso? Então, aguardando. Professora, como membro da Prex, mas também, né, como membro da comunidade acadêmica, eu queria perguntar a questão especialmente da relação com a Prex, com as áreas mais técnicas. Como eu sou do CT, então ainda tem uma certa resistência, acho que até diminuiu, depois da sua gestão foi diminuindo, mas é normal a gente que é da área mais técnica, tecnicista, como dizem, não é isso? Contabilidade, engenharias em geral. Então, como é que vocês enxergam? Eu acho que, assim, como estou na Prex, agora eu vejo muito que eles tinham dificuldade, quando submetem, de separar bem o que é pesquisa e extensão. Né? Nós da área técnica ainda focamos muito na área mais pesquisa e tem que explicar melhor por que não é extensão. Eu tenho muito esse questionamento quando eu chego lá no CT. Mas eu não botei na extensão, disseram que não era extensão, o que é que eu tenho que fazer? Então, como foi isso foi trabalhado, né? E como foi o avanço? Então, você tocou numa questão muito importante mesmo. Realmente nós tínhamos os projetos de extensão, eles terminavam tendo mais predomínio nas ciências humanas, né? Mas isso tem mudado bastante. Hoje, né, até com o uso das tecnologias sociais, né, os projetos de extensão na área, por exemplo, do CT, têm sido bem significativos, né? Agora, mesmo assim, a gente ainda vê uma certa resistência e, às vezes, até uma incompreensão. A Prex trabalhou muito, né? A nossa gestão trabalhou muito no sentido de dialogar para minimizar esses equívocos, né, em relação à concepção da extensão. Fizemos Prex itinerantes, fizemos várias oficinas, fizemos, né, ciclos de palestras, mas a gente sabe que isso e assim, mandamos muitos tutoriais, publicamos tutoriais, mandamos muito memorando, né, e-mails, mas a gente sabe que isso é um processo, né? Não é da noite para o dia. A cultura da extensão, o ressignificado da concepção de extensão é algo que que é um processo, né? Que a gente não pode querer que só porque a gente fez a oficina, que a gente trabalhou, que a gente fez que todo mundo vai estar, né, já compreendendo isso bem e superando essa resistência. Mas a gente acredita, professor Tasso, que com o tempo a gente vai ampliando, né, que os novos gestores que vierem, né, e tomara que continuem dando e ampliando, né, a valorização e o fortalecimento da extensão, para que isso mude, porque uma das coisas que eu sempre coloco é que, para que a extensão tenha financiamento, para que ela seja reconhecida, é necessário que nós, que fazemos extensão, reconheçamos a extensão e o valor dela. Então, uma das coisas que a gente sempre bateu foi: como é que eu faço extensão e eu não digo que estou fazendo extensão? E eu não digo que isso é um projeto de extensão? E eu não digo que isso está cadastrado na Prex? Né? Então, isso é uma forma de reconhecer, de valorizar. E se eu que faço extensão não reconheço e não valorizo, como é que eu vou exigir que os outros reconheçam e que os outros valorizem?
né? Então, eu acho que esse trabalho que a gente começou, ele ainda está também engatinhando, né? Um processo que eu acredito que os que virão posteriormente, né? Ou em etapas seguintes, que a gente possa dar continuidade e que a gente possa estar melhorando essa situação aí que você colocou, que realmente é mais presente nas ciências exatas, muito embora já tenha havido um grande avanço em relação à extensão nessas áreas. Mais uma pergunta aqui, são várias, mas assim, é do mesmo autor, então vou resumir as três praticamente. É o Alisson. Ele fez uma pergunta, no geral o comentário dele é o seguinte: qual é a previsão do desafio nos próximos anos para a Prex? No caso, seria o PDU, ele está perguntando qual o desafio nos próximos quadriênios, ou seja, próximo mandato, assim, o que fica de desafio, na verdade, e o que é o que a gente poderia fazer para tornar a extensão mais conectada às demandas externas. Isso é interessante, essa pergunta. Que é o que é que a gente pode fazer para tornar a extensão mais atenta ao que a necessidade, assim, partir de lá, a gente viu que a necessidade de lá, e a gente fazer a ação. Resumindo, os comentários dele seriam esses. Certo. Então, o assim... Alisson, viu, Alisson? É o Alisson lá de Floriano, não é? Bom, o que eu vejo como o maior desafio continua sendo a desvalorização da extensão em nível de governo federal, a falta de recursos para a extensão, a falta de um órgão de fomento para a extensão, como a pesquisa tem, com CNPq, como o ensino tem em relação à CAPES. Então, nós precisamos de um órgão de fomento, nós precisamos de recursos, nós precisamos ser valorizados. Eu estava agora dando uma olhada nas novas diretrizes da formação de professores, e é incrível como a prática extensionista ainda não é vista como algo necessário e importante para a formação do professor, né? Inclusive, e aí eu faço aqui, já deixo que a Prex ligou, gosto de registrar mesmo, para que nos concursos para professores efetivos e substitutos sejam pontuados de forma mais, né, que valorize mais a extensão, né? Foi uma proposta, foi uma discussão minha, inclusive, na última reunião do consumo, que eu não obtive, que a Prex não obteve sucesso, mas eu acredito que a gente possa continuar lutando para fazer os conselheiros verem e reconhecerem o verdadeiro papel e o verdadeiro protagonismo da extensão. Reconhecer o protagonismo da extensão é dar voz a ela. E quando eu, numa resolução de concurso para professores, eu pontuo pesquisa, eu pontuo ensino, eu pontuo produção científica, e eu não pontuo extensão como deveria, eu estou partindo do pressuposto de que a extensão não é importante para a formação docente, o que é um grande equívoco. Um grande equívoco. Então, eu acho que o grande desafio nosso, Alisson, é justamente trabalhar no sentido de ressignificar a extensão, mostrar o que é a extensão e mostrar o valor que ela tem, né? O valor que ela tem junto à comunidade, né? Para que os professores, aqueles que fazem extensão, aqueles que fazem pesquisa, aqueles que fazem ensino, e os órgãos e aqueles que administram, que têm o controle, né, da gestão da educação do nosso país, possa reconhecer e valorizar a extensão e possa possibilitar, né, condições para viabilizar as ações de extensão. Em relação à questão do... qual foi a outra questão que ele falou? Nosso desafio é a externa, a demanda externa, né? Então, essa dificuldade aí, eu acho que ela pega dois pontos. O primeiro, cai lá naquela ideia, né, de que qualquer coisa que eu faço para fora é extensão, né? Então, volta para o conceito de extensão, né? Eu só posso fazer a atividade de extensão para atender uma comunidade se essa comunidade vai precisar, a demanda dela, ela vai precisar daquilo que eu estou pensando em fazer para ela, né? Então, eu realmente preciso ir para a comunidade para ver o que ela necessita, para, a partir daí, eu traçar propostas de intervenção. Isso é o que a gente chama de indissociabilidade entre pesquisa e extensão também.
E o outro ponto é que a ida para a comunidade exige uma infraestrutura, exige recursos que as universidades, nesse momento, não têm condições, né? Umas não davam, porque não viam esse valor da extensão, mas muitas, né, de uns tempos para cá, não dão, né, esse financiamento necessário, porque não tem mesmo, né? Porque os recursos para as universidades estão sucateados, né? A gente sabe disso. Todo ano tem mais redução orçamentária. E aí fica muito difícil se fazer extensão nas comunidades que mais precisam, mais longínquas, sem esse recurso, né? A gente tem que ir atrás de patrocínio, de parcerias, ou então fazer, que foi o que nós fizemos durante a pandemia. O que nós fizemos durante a pandemia? Nós fizemos extensão com aquelas comunidades que era possível fazer, né? Porque a gente não podia ficar de braço cruzado, porque eu agora não posso ir lá para o campo, né? E nem os meus camponeses têm internet, então eu não vou fazer extensão. Mas existe uma outra comunidade que eu posso fazer extensão usando essas mídias, né? Então, eu acho que essa é uma outra coisa que a gente pode estar vendo. Enquanto o recurso não vem, e a gente não vai ficar parado, a gente vai lutar por ele, mas aí a gente vai fazer extensão da forma que é possível fazer nesse momento. Então, agradeço. Acho que sem mais perguntas, não é isso? Só o pessoal perguntou aqui, tem uma questão bem local, que é a questão do Sul, né? Que eles precisam de mais apoio. Quando a região tem pouco apoio, especificamente. Ele fala, citou o exemplo, mas seria assim. Quando tem pouco apoio, a própria região, onde está localizado o campus, por exemplo, como é que fazer se ver? Como é que a pessoa vai ser notada para aperfeiçoar essa extensão, para que ela seja valorizada? Olha, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura é uma pró-reitoria, por exemplo, que não tem recurso. Dói tanto na gente, você sabe disso, quando chega um professor pedindo uma ajuda, pedindo um carro, pedindo algo para poder viabilizar uma ação de extensão. Dói na gente porque a gente sabe da necessidade da execução daquela ação, da necessidade daquele apoio financeiro e a gente não tem. Né? Não tem como dar esse apoio. Então, realmente é muito difícil. Mas o que a gente deve fazer, então? Continuar lutando, e não foi à toa que eu recebi o nome de Broca de Diamante, né? Porque eu lutei muito junto com a minha equipe, né, da Prex, junto com toda a equipe da Prex, para essa valorização da extensão, para esse reconhecimento, e procurei dar vozes à extensão. Né? Em todos os lugares, em todas as possibilidades que eu tinha, que a equipe da Prex tinha, a gente colocava a extensão, a gente falava da extensão, a gente mostrava os projetos desenvolvidos pelos nossos extensionistas, né? Como os destaques da extensão, como uma forma de dar visibilidade. E eu acho, mais uma vez eu digo, quando a gente dá visibilidade, as pessoas começam a ver, elas começam a querer também fazer parte, né, dessa cultura extensionista. Né? E isso é muito importante. Então, dê voz para a extensão, dê voz para os trabalhos que vocês desenvolvem lá no campus, lá no interior. Ah, mas lá tem dificuldade de internet, vá para as rádios. Ah, mas lá é difícil me darem espaço. Luta por um espaço, briga pelo espaço. Eu fiquei estigmatizada. Lá e vem a Cleânia com a extensão. Lá e vem a Cleânia querendo botar extensão em tudo. Não me arrependi. Fiz, faço e farei se continuar. Né? Por quê? Porque a gente tem que dar voz à extensão. A gente tem que mostrar o protagonismo dela. E se não nos dão espaço, a gente cria os espaços. É isso. Né? Sem mais perguntas, agradecemos a professora, eu agradeço em nome de todos, todo mundo aqui agradecendo no chat, viu? Ela não está vendo, mas eu estou os elogios. Para a gente encerrar, vou passar para o coordenador do CEMEX, né, o professor Aécio, né, para a gente encerrar e ele dar os comunicados dos nossos trabalhos, pessoal. Vocês vão sair da sala, mas temos apresentações orais, palestras e culturais. Por favor, não deixem de participar. A extensão precisa de voz, mas nós temos que ser voz, né? Nós temos que fazer nossa parte. Então, professor Aécio. Pode estar desligado o áudio, Aécio.
Muito boa tarde. Parabéns, professora Cleânia, como sempre, né? Pelo brilhantismo aí de sua fala. Uma palestra muito esclarecedora que mostrou o quanto a extensão avançou nesses últimos anos, né? Isso é um privilégio para a universidade, é um privilégio para mim, que fiz parte dessa equipe, sei o quanto você nos instigou a trabalhar, né? Mas a equipe também gostava de fazer. Então, assim, acho que todos nós ficamos muito... Estão ouvindo bem? Tá? Então, nós ficamos muito felizes, né, em participar dessa equipe da extensão, e a sua palestra realmente esclareceu muito, né, tornou público, porque as pessoas às vezes não têm esse conhecimento, né, do quanto se trabalhou e, graças a Deus, o quanto a extensão avançou na UFP, né? Eu sei que a UFP ganhou muito com isso. Então, os parabéns, né, mais uma vez. Para nós, né? E passar aí a palavra, professor Tasso, para a Cristiane, né? Aquela que vai fazer esse meio de campo aí, repassando as informações, né? Mas, de qualquer maneira, nós teremos, na sequência agora, mais 8 oficinas, né? Oficinas com as mais diversas temáticas de saúde, de agroecologia, então, uma cor bem variada. E teremos também as nossas apresentações orais, dos nossos trabalhos mais bem ranqueados na avaliação dos consultores ad hoc. E teremos também a nossa avaliação das performances, né? Nós tivemos 5 performances inscritas no nosso CEMEX. E, para encerrar, teremos mais uma apresentação cultural, mais uma para abrilhantar o nosso evento. Okay? Então, boa tarde, obrigado, e passo a palavra aí para a Cris. Agradecemos a participação de todos e de todas, a belíssima palestra da professora Cleânia Salles e de todos os participantes dessa sala. Gostaríamos de registrar mais uma vez, para que todos possam participar das nossas oficinas e das apresentações das salas orais. E agora a gente vai passar para a apresentação do vídeo, não é isso? Cris. Opa! Só que eu lembrei aqui de uma coisa, nós conseguimos inserir no nosso app, CIUFP, né, todos os vídeos da nossa mostra de comunidades. Então, professora Cleânia, além daquele acesso lá via a programação, todos os vídeos da nossa mostra poderão serem acessados pelo nosso app, e ficarão disponíveis até o dia 13, às 18 horas, para que todos conheçam, né? Ótimo. Muito bom. Trabalhos belíssimos que só ratificam o quanto os nossos extensionistas trabalham, né? E produzem na UFP. Eu poderia falar mais um pouquinho? Eu queria destacar aqui o coordenador do evento, do CEMEX. Foi um desafio muito grande, e que ele, inclusive, disse que ia sair chateado comigo por eu ter colocado ele na coordenação, mas quero dizer que foi além da minha expectativa, né? A sua responsabilidade, o seu comprometimento e a sua competência em conduzir, né, como coordenador geral do evento, né? O evento está muito bom mesmo, muito organizado. Parabéns ao Tasso aí que junto, né, tem colaborado bastante, os outros coordenadores que ajudaram, Sérgio, Jefferson, os assessores de extensão e a nossa equipe da verdade é sempre muito boa, né? Nesse sentido, a Superintendência de Comunicação Social, né? E a STI, né? E a Administração Superior de um modo geral. Então, quero lhe dizer, Aécio, que o CEMEX está 10 e você é 1000. Muito obrigado, então... A gente fica muito honrado e ratificar mais uma vez a grande importância, viu, professora, para todos que estão nos assistindo
da coesão, né, da junção de forças que nós tivemos, da nossa equipe, né, de toda a equipe do CIUF, que fez um trabalho brilhante de irmandade, de realmente de companheirismo, e também, né, nossa STI, Carlos Sag. Então, foi assim, foi uma junção muito forte de forças para que a gente pudesse tentar entregar um trabalho de qualidade para a nossa comunidade interna e a nossa comunidade externa. Fez as pazes comigo? Tá de paz comigo agora? Tirou 10, rapaz. Então, vamos... Da Prex é top. Então, vamos chamar agora a apresentação, performance do grupo de teatro Tempos. Que sufoco! Louco! Um bêbado com chapéu coco, fazendo irreverências 1000 para noite, para as noites do Brasil. Meu Brasil! Quem é o Raimundo, é? Olá. Não nos conhecemos ainda, pra sua sorte. Eu não sou ator, eu não sou cantor, mas nos últimos meses tenho aparecido todos os dias nos jornais. Afinal, eu mudei o mundo. Eu destruo famílias. Eu espalhador. Por onde eu chego, eu posso fazer você perder o ar em poucos segundos. Eu faço você ver o filminho da sua vida passar diante dos seus olhos. Sim, eu sou mau. Eu sou terrível. Eu destruo famílias. Eu espalho a dor por todo lugar que eu chego. Eu tô nas ruas, nos bares, eu tô nas casas, eu tô onde tem gente. Se tem uma coisa que eu gosto, é de gente. Nossa, como eu amo gente. Eu adoro aquelas aglomerações, várias pessoas se tocando, várias pessoas se cumprimentando. Nossa, eu amo. Ah, eu tô adorando essas reuniõezinhas que vocês estão fazendo para assistir lives dos artistas. Eu adoro. Inclusive, da próxima vez, me chama que eu vou. Só não garanto que vocês vão poder assistir as próximas. Pra não me encontrar, eu sugiro que fique em casa.
Ei, deixa eu te contar um segredo. Eu me derreto todo com um bom banho com água e sabão. E fico loucamente evaporado com uma boa dose de álcool. 70. Ah, falei tanto e esqueci de me apresentar. Mas eu acredito que você já tem ouvido muito falar de mim. Prazer, meu nome é Coronavírus. Mas pra você, meu amor, pode chamar de Covid-19. E aí, vai querer pegar uma corona comigo? Parabéns a toda a equipe do Grupo de Teatro Tempos, ao professor que é coordenador desse projeto, o professor Dr. Raimundo Nonato Lima dos Santos, do campus Senador Elvídio Nunes de Barros de Picos. E agora finalizamos a atividade de hoje, por enquanto, mas damos continuidade em outras atividades, como já foi falado das nossas oficinas e apresentações orais. Agradeço a presença de todos os professores, da nossa palestrante e todos que nos assistem. Continue com a gente no CEMEX.